A paz do Senhor Jesus, passando aqui, né, para te desejar logo um feliz ano novo, que esse ano seja um ano diferenciado na minha vida e na tua vida, que aquilo que a gente não conquistou o ano passado, que a gente possa conquistar esse ano, não é verdade? E que Jesus possa realizar também os nossos desejos e aquilo que a gente plantou, que nós possamos colher este ano de 2024, tá bem? Então, gente, passando aqui também para contar um pouquinho de uma experiência que eu tive com Deus, e eu quero deixar para vocês, né, algo que as pessoas me pedem muito. Ai, Anne, faz uma oração aí por mim para ver o que Deus vai mostrar, o que Deus vai falar. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, que orar, eu oro, tá? Se Deus pedir para mim falar algo com alguém, eu vou ligar, eu vou procurar essa pessoa. Como já teve bastante coisas, né? De eu pegar, procurar a pessoa, passar aquela revelação, passar aquele recado de Deus, né? Porque eu não passo quando eu quero. Eu não falo quando a Anne, quer. Entendeu? Quando Deus manda. Às vezes eu tô aqui em casa e acabo tendo uma visão, e ali rapidamente eu vou e procuro essa pessoa, né? Eu não fico aqui fazendo vídeos. Ai, fulano, não. As coisas com Deus eu acho que não é dessa forma. Eu conto aqui as minhas experiências que eu tenho com Ele, né? Porque é coisas fortes. Mas nem tudo que eu falo ou eu passo que Deus mandou eu fazer, eu venho aqui contar ou mostrar às pessoas. Não precisa disso, não é verdade? Não é do agrado de Deus isso. Se a pessoa um dia querer e falar, ai, Anne, eu quero testemunhar, aí é diferente. Ou a pessoa falar, não, Anne, pode contar, né, a experiência que aconteceu isso, isso e isso, porque tudo é para a glória dele, né? Mas com isso, a gente tem que respeitar o ser humano, a gente tem que respeitar as pessoas, né? Então, quando eu passo um recado, passou. Às vezes eu venho aqui, por exemplo, hoje eu vou contar um pouquinho dessa experiência, mas por quê? Porque houve morte, mais uma vez, né? É triste, mas eu tenho que contar, né? Eu até chamei o meu esposo, perguntei para ele se ele não queria contar comigo, né? Essa experiência, né? E triste, né? Porque quando se trata de morte, a gente não sabe, né? Com todo respeito, a gente não sabe se a pessoa foi salva ou não. Quando está nos braços realmente de Jesus, que a gente vê ali que a pessoa estava seguindo realmente Jesus, que ela estava ali, né? Claro que quem sou eu? Naquele momento ali, a pessoa pode se arrepender, né? E ela pode alcançar, chega a me dar vontade de chorar, e ela pode alcançar a salvação, porque Jesus, ele veio, né, para isso. Hoje, meu amado, minha amada, você pode colocar o seu joelho no chão e se arrepender do seu pecado. Você pode chegar diretamente ao Pai. Aquilo que impedia da gente chegar ao Pai já foi rasgado, que foi o véu. Hoje você pode pedir perdão para Deus, se arrepender realmente do seu pecado, confessar o seu pecado e você alcançar a misericórdia, a graça de Deus e a sua salvação. Então, quem sou eu para dizer que a pessoa não foi salva, né? Quem sou eu aqui para chegar e fazer um vídeo dizendo que fulano tá no inferno, Beltrano tá no inferno? Realmente, eu tive uma experiência com Deus e eu fui ao inferno. E antes dessa experiência de ir ao inferno, eu pedi para Jesus. Jesus, eu não quero ver amigos e nem parente. E ele disse que era para mim não se preocupar. Mas eu vi gritos, eu vi choro, eu vi e ouvi, tá? Então, foi uma experiência que eu tive com Jesus. Da mesma forma que eu fui no inferno, eu também fui ao céu. Então, gente, eu sei um pouco da minha intimidade com o Pai. Às vezes nós passamos por lutas, às vezes a gente passa por situações, não porque você deixou de ouvir a voz de Deus. Não! Deus, ele fala contigo a todo tempo, mas às vezes nós para um pouco de ouvir a voz dele para ouvir a voz do outro e acaba você sentindo tristeza, angústia, muitas coisas criam até tipo de ansiedade.
como eu sou uma pessoa muito só, separada, porque nós que somos escolhidos do Senhor, a gente é separado. E eu sou aquela que ao mesmo tempo quero estar no meio da multidão. E mesmo quando estou no meio da multidão, eu me sinto só. Então, às vezes você deixa de ouvir a Deus e acaba ouvindo outras vozes e você acaba ficando triste. E quando você começa a não ouvir a voz de Deus, você começa a sentir a tristeza, a angústia. Não que eu, que foi a minha luta o ano passado, foi essa, gente. Foi uma luta muito grande que eu passei. Não que eu não estava em oração, não que eu não estava, mas eu confesso, eu não estava tão ouvindo a voz de Deus. Eu já tenho praticamente uma semana que Ele tem falado comigo. Glória a Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Perca amigos, perca parentes, mas não perca Deus. Gente, você não tem noção do que é você ouvir a voz de Deus falando com você. Gente, eu tava ali na minha cozinha e eu tava sentindo triste. E eu falei, Jesus, eu não tô com problema no meu casamento. Jesus, eu não tô com problemas, assim, claro, eu tava um pouco, tipo assim, querendo avançar algumas coisas devido, sabe, querer fazer mais a obra, querer me dedicar mais, querer estar ali e sem poder. Você sabe que a vida do imigrante não é fácil, né? Deus, ele falou que ia me trazer para Portugal, mas as coisas não têm acontecido da minha forma, tem acontecido da forma e do jeito dele. Então, quando a gente é imigrante, a gente acaba ficando dependente da pessoa, de outras pessoas. E eu sou dependente do meu marido, porque também eu tenho 2 filhas, né? E não é que eu também não já corri assim atrás de uma coisinha para fazer já várias vezes, mas não dá certo. Não dá certo. E para honra e glória do nome de Jesus, agora eu estou legalizada no país, para a glória de Deus, né? E agora eu vou ver as coisas a andar na minha vida. Agora vão começar a caminhar. Porque quando você é imigrante e você está num país que você não está legalizada, você fica um peixinho fora d'água. Mas as coisas não acontecem do seu jeito, nem na hora que você quer. Então essas coisas foram criando coisas dentro de mim que foi me deixando triste. Foi me distanciando um pouco de Deus, porque eu falava, Senhor, por quê? Por quê? Eu vou fazer 4 anos aqui, já encaminhou tudo para o meu esposo e para mim tá desse jeito, tá tipo uma amarração. E Jesus foi falando comigo, e eu aquietei a minha alma. Agora sim, agora eu tô calma, vou deixar as coisas fluir da forma dele, vou deixar as coisas encaminhar do jeito dele. Gente, eu sei quem é a minha identidade. Eu sei quem sou eu. Eu não tô nem aí para quem tá falando de mim. Claro que vem os mururururu, né? Mas você tem que fazer, sabe o quê? Você tem que, olhar para, o alto e fazer o quê? Orar pelo próximo, para que Deus venha dar visão, para que Deus venha dar sabedoria, né? A gente que é de Deus e que a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, a gente sabe quem é nós. Não precisamos de aprovação de ninguém, só precisamos da aprovação dele. Se você está agradando ele, se você está fazendo a vontade dele, fique em paz, meu amado, minha amada. Você não deve nada para ninguém, você tem uma consciência tranquila, você dorme em paz, tá bem? Então vamos lá. Vou contar para vocês a experiência, que falei para vocês de morte. Não é uma experiência fácil, é triste, ou com uma pessoa muito amada, querida que eu conheci, lá em Mucuri. Então, vou contar para vocês. Eu trabalhava na cantina, de uma escola, como eu falei para vocês, já contei minhas experiências aí. E depois eu fui trabalhar num frango douro, que falava assim.
Negócio de coisa de abater frangos, essas coisas. E eu conheci uma pessoa muito querida, muito amada, e a gente chamava ela de Nete. Hoje eu tô contando essa experiência, porque, gente, quando Deus usar alguém para falar com você, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Não importa quem seja, Deus ele usa quem ele quer, mas dê ouvidos, tá bem? E ali a gente criou um laço de amizade, eu comecei a fazer visita na casa dela, orações, né? E toda vez que eu ia lá na casa dela, Deus mostrava um espírito muito furioso, um espírito de morte, né, sobre a casa dela. E ali eu convidava ela para ir para a igreja. Ela foi alguns dias, algumas vezes ela foi na igreja, né? E ela tinha um problema com o esposo dela. O esposo dela era um homem muito assim calado, mas ele tinha um coração duro, né? E eu acabei indo lá, conversando com ele, eu falei de Jesus para ele, falei que o inimigo estava furioso, que eles pudessem se entregar para Jesus, que eles pudessem se lançar e tirar tudo, né, de dentro de si, esvaziar. E passei os recados de Deus, que poderia acontecer uma tragédia, porque a dureza do coração dele era muito. E ali a gente fez círculos de orações e oramos, fizemos campanha de oração. Mas não adianta só isso, né, gente? Não só adianta só ir fazer campanha de oração. Deus me usou bastante ali para falar, né, que poderia acontecer o que aconteceu. E com Deus a gente não se brinca, né? E aí, passado muito tempo, eu já estava morando em São Paulo. Aí depois eu já estava onde? Deixa eu ver. Não, aí fui para São Paulo, aí voltei, aí depois casei e fui morar no Espírito Santo. E aí quando eu estava lá em Vitória, eu recebi a triste notícia, né? Que ele tinha tirado a vida dela e depois ele tirou a própria vida. Então, tipo assim, gente, eu fiquei muito abalada, muito triste, porque eu dei o recado de Deus. E naquele momento eu fiquei muito triste, porque, sabe, as pessoas, elas não importam muito com o que Deus, ele fala, né? E eu agradeço a Deus, que Deus, ele tem falado, né, me usado para passar os recados. Porque quando Jesus passa um recado, não significa que é agora, ou naquele momento, ou aquele ano. Não, Jesus ele vai dando oportunidade, ele vai batendo na porta do teu coração, e ele vai te chamando, e ele vai te dando mais chances, oportunidades, né? E aconteceu essa tragédia. Eu não sei bem mesmo assim o porquê, mas eu só te digo uma coisa, que aconteceu o que Deus mostrou, que poderia acontecer essa tragédia. Mas que Deus repreendia o espírito ali tudo naquele tempo. Mas você sabe que eu fiz o que Deus mandou eu fazer. Então eu fiquei em paz, sabe? Mas aquela semana foi uma semana muito triste para mim. Muito triste porque às vezes a gente não dá ouvido. Ela é uma mulher muito nova, bonita, cheia de vida, né? E ele também. E por causa da dureza do coração dele, porque ele não deu ouvido à voz de Deus, ele aceitava ali a oração, ele cria, ele até foi para a igreja, ele olhava para mim, ele me respeitava, ele falava, eu vejo Jesus na tua vida. Mas o problema não só é ver Jesus na tua vida, o problema é você abrir o teu coração, é você querer a salvação. Então, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, abra o teu coração para Jesus. Não fique brincando com as coisas de Deus. Jesus está voltando a qualquer momento. Jesus, ele pode voltar agora para mim, para você. Gente, a gente não sabe o dia e nem a hora. Nós não sabemos. Então se apegue com Jesus. Perdoe. Se perdoe.
E deixa Jesus fazer morada no teu coração. Deixa Jesus fazer morada no teu coração. Dê ouvido à voz de Deus. Gente, eu conto minhas experiências para vocês, mas não é porque que, ai, gente, eu quero ganhar seguidores. Não, gente. Quem tem que ganhar seguidor é Jesus. Eu tô aqui para falar de Jesus. Eu quero que vocês sigam a Jesus. Eu quero que vocês tenham intimidade com Ele. Ei, meu amado, minha amada, não tem mais nada neste mundo mais importante do que a nossa salvação. Não queira ir para um lugar que não foi feito nem para mim, nem para você. Ei, o inferno não foi feito para o ser humano, foi feito para o diabo. Mas o diabo, ele não quer estar lá sozinho. Ele quer te levar. Você foi criado à imagem e semelhança de Cristo. Ei, acorda. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Jesus morreu naquela cruz. Ele pagou um alto preço por mim e por você, meu amado. Não desperdice esses momentos. Enquanto a vida há esperança. Dê ouvido à voz de Deus. Dê ouvido à voz de Deus. Você acha que é fácil para mim vir aqui estar contando essas experiências? Não é fácil. Mas Deus diz, ei filha, faça o que eu te chamei para fazer. Não queira fazer a tua vontade. Queira fazer a minha. A partir do momento que eu começar a fazer a minha vontade. Ei, o Espírito Santo, ele não vai estar mais comigo. E eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero perder Jesus. Eu amo Jesus acima de tudo. Eu tive uma experiência com Ele. Eu andei de mãos dadas com Ele. Eu sei quem sou eu em Cristo. Eu sei quem sou eu quando eu estou triste. Eu lembro de quando eu andei de mãos dadas com Ele, quando eu me sentia um nada. Quando eu estava me sentindo no fundo do poço e Ele pegou na minha mão e eu me senti uma mulher honrada, uma mulher valorizada. Ei, ninguém nunca fez isso por mim. Mas o meu amado fez. O meu amado Jesus. Eu sei que esse vídeo vai ficar grande, mas eu estou aqui para contar, porque não é fácil. E te digo mais uma coisa, volte para Jesus. Volte para Jesus e se arrependa do seu pecado. Há ainda tempo. Ainda há tempo de você se arrepender. Perdoe. Ei, seja livre. A justiça é de Deus. Não importa, não queira fazer justiça com suas próprias mãos. Entrega na mão daquele que tudo criou, que tudo fez. Tá bem? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Tá bem? Um forte abraço.